Os princípios de saúde começaram a ser estabelecidos na formação do homem. Gênesis capítulo 2, no verso 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Ar puro. Este é o primeiro princípio de saúde estabelecido por Deus ao homem. O segundo princípio é o descanso. Mas não se engane, quando falo de descanso, não estou querendo dizer sono. Entenda, ela tem uma definição muito mais ampla. O homem foi criado no sexto dia, e os dias na Bíblia têm seu início na parte escura. Gênesis capítulo 1 e os versos 5, 8, 13, 19, 23 e 31 corroboram essa ideia. Quando estamos falando de descanso, falamos de sono. Afinal, o dia começa pela noite. Primeiro descansamos para depois desenvolver as atividades pertinentes a cada um de nós, somente na manhã seguinte. O sono nos repara, fortalece, confere vigor e disposição. Ampliando o conceito de descanso bíblico, o homem foi criado no sexto dia e logo veio o sábado, que também tem papel semelhante ao sono. O sono é o descanso do dia e o sábado é o descanso da semana. O terceiro princípio é o exercício. Depois de criado no sexto dia, ter descansado no sétimo dia, Adão recebe de Deus uma incumbência. Lá em Gênesis, no capítulo 2 e no verso 15, diz o seguinte: "E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o cultivar e guardar." Quer dizer que ele deveria trabalhar com a terra. Este seria o seu exercício. Hoje nós vivemos num mundo de pessoas sedentárias. Quando nossos antepassados viviam no campo e trabalhavam cultivando, a terra não existia tantos problemas de saúde. Adão fazia exercício ao ar livre e gozava do quarto princípio de saúde estabelecido por Deus na criação, a luz solar. Hoje, quando pensamos em atividade física, uma boa parte dela é realizada em ambiente fechado. E não tenho nada contra, só que não podemos esquecer da importância do sol e de seus benefícios. Ao fazer exercício exposto ao sol, Adão sentia sede e tinha à disposição o quinto princípio de saúde: água natural, sem gás, açúcar, corantes ou sabor. Nada melhor do que um copo de água quando estamos com sede. O problema é que muitos têm buscado outros substitutos para a água, o que é prejudicial à saúde. Outro problema é esperar sentir sede. Todas as vezes que nosso corpo gera sede, é um indício de desidratação. Deveríamos nos antecipar à sede. Já conhecemos 5 princípios de saúde estabelecidos no Éden. O sexto é a nutrição. Adão, quando fazia suas atividades, seja as de lavrar a terra ou apenas caminhar pelo belo jardim preparado por Deus, ao término ele bebia água, mas ele também gastava calorias. E essas calorias deveriam ser repostas. Adão era um ser perfeito, suas medidas com certeza eram simétricas e ele ingeria somente o suficiente para continuar com medidas perfeitas, segundo a criação de Deus. Agora, o que este homem deveria comer para manter em perfeito estado a sua saúde? Hoje ouvimos o tempo todo profissionais de saúde afirmando ser impossível viver sem problemas se não comemos carne. Mas o autor da raça humana, aquele que moldou o boneco com o barro, dedicando total atenção aos detalhes, disse lá em Gênesis, no capítulo 1 e no verso 29, as seguintes palavras: "Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento." Ali Deus instituiu o sexto princípio de saúde, uma alimentação vegetariana. O sétimo princípio de saúde é a temperança. Ela também foi estabelecida no Éden, assim como os demais princípios. Geralmente temos o costume de definir temperança como equilíbrio. Assim como o dicionário diz, particularidade de quem é comedido, moderado, que come ou bebe com moderação. Podemos concordar? Se concordamos com isso, nós estamos dizendo que como cristãos podemos beber desde que seja com moderação. Muitas denominações ensinam que a bebida alcoólica, desde que você não fique bêbado ou bêbada, não tem problema. Tudo que afeta nossa razão
é pecado aos olhos de Deus. Devemos nos esforçar a fazer com moderação o que é correto e o errado, não fazer. No livro de Gênesis, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17, nós encontramos os seguintes dizeres: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Neste momento, Deus estabeleceu um limite e cabia ao casal respeitá-lo. Eu já disse que não acho correto comparar temperança a equilíbrio. Gosto de dizer que temperança é discernir entre o certo e o errado. Não fazer o que é errado e o certo, fazer com moderação. O casal criado por Deus recebeu um presente que é a razão. Quando falamos em razão, devemos lembrar que é ela que nos permite discernir entre o certo e o errado. Depois de discernir, escolha fazer o certo com moderação e não faça o que é errado. O último princípio de saúde estabelecido é a esperança em Deus. A palavra esperança tem a raiz no verbo esperar, ou seja, aguardar que algo aconteça. No Éden, Adão e Eva esperavam pela visita do seu Criador. Hoje, esperamos o retorno do nosso Criador e Redentor. Uma pessoa não pode ser plenamente feliz sem esperança de que algo de bom vai acontecer. Não somos autossuficientes, dependemos de Deus e esperamos pela ação dele em nossa vida. Saúde não é somente o físico, mas o emocional ou mental e também o espiritual. Se este tripé não estiver em pleno equilíbrio, não somos plenamente saudáveis.